Saúde é Pública, o podcast da FSP USP. Mais de 2 milhões de pessoas afetadas, 806 feridos, 41 desaparecidos, 172 óbitos confirmados. Este é o balanço atualizado em 5 de junho pela Defesa Civil sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Os números são inacreditáveis e as perdas materiais incalculáveis. Mas além de tudo isso, existem também os danos imateriais. 9 em cada 10 atingidos pelas enchentes relatam ansiedade. Transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade, depressão e esgotamento profissional ou burnout são algumas das doenças mentais citadas por pessoas que responderam a uma pesquisa que está sendo realizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Há muita coisa a ser explorada sobre o tema de hoje, mas vamos neste episódio tentar focar em 2 tópicos apenas. Um deles diz respeito às mudanças climáticas e o outro está ligado à capacidade adaptativa dos municípios, o que de certa forma está ligado ao planejamento urbano. Seja bem-vindo e bem-vinda, ouvinte e telespectador, a mais um episódio do Saúde é Pública, o podcast da Faculdade de Saúde Pública da USP. Fique conosco até o final e ouça as análises de 2 grandes especialistas nessa temática. Os convidados de hoje são o professor Paulo Artacho, do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, e a professora Gabriela de Júlio, aqui do Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da USP. Paulo Artacho é professor titular do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da USP, membro do IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, e entre suas linhas de pesquisa, nós destacamos a física aplicada a problemas ambientais, com atuação principalmente nas questões de mudanças climáticas globais, meio ambiente na Amazônia, física de aerossóis atmosféricos, poluição do ar urbana e temas relacionados ao clima. O professor Artacho está participando remotamente e eu agradeço muito, professor, por você atender ao nosso convite. Seja muito bem-vindo. É sempre um prazer estar conversando com vocês, gente. A professora Gabriela de Júlio, docente do Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da USP, é pesquisadora na área de saúde, ambiente e sociedade. Suas principais áreas de estudo são crises, riscos e incertezas, dimensões humanas das mudanças climáticas, saúde global e sustentabilidade. Professora, é uma honra e eu agradeço muito pela sua presença aqui hoje. Muito obrigada, Silvia. É um prazer estar aqui contigo, com o professor Paulo Artacho. Bom, pelo encadeamento do tema, eu vou começar fazendo a primeira pergunta para o professor Paulo Artacho. Professor Paulo, os efeitos das mudanças climáticas globais estão aparecendo mais cedo do que o esperado, e isso está ocorrendo em todo o planeta. Falando especificamente da tragédia no Rio Grande do Sul, já existe o histórico de outras enchentes na região, em épocas em que não se falava ainda de mudanças climáticas. Bom, sob o ponto de vista científico, como associar estes eventos climáticos extremos ocorridos no Sul com as mudanças climáticas globais? Há mais de 30 anos que o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, alerta de que poderíamos observar aumento em grandes enchentes, grandes secas, precipitações muito intensas e curtas, e isto faz parte do cenário dos impactos das mudanças climáticas globais. Então, a ciência realmente já previa há muito tempo que eventos como esse que a gente observa no Rio Grande do Sul iriam aumentar de frequência, iria aumentar de intensidade.
Então, por exemplo, as últimas 3 secas mais intensas da Amazônia ocorreram nos últimos 10 anos, dentro dos últimos 120 anos. Então, nós estamos observando um aumento dessas secas e grandes chuvas, grandes inundações, em todos os cantos do nosso planeta, e isso, sem dúvida alguma, é um reflexo das mudanças climáticas globais. Sim, professor. E de acordo com o sexto relatório do IPCC, desde o início da industrialização em 1750 até hoje, o aquecimento global induzido pela humanidade já teve um aumento de 1,1 graus Celsius. O que se espera em termos de aumento desses patamares e quais os efeitos já esperados em termos das consequências climáticas? Mas eu queria que o senhor abordasse aqui não apenas as questões de tragédias ligadas ao clima, mas principalmente aos efeitos que a humanidade deverá sentir em áreas como agricultura, doenças e geopolítica, por exemplo. Olha, essa é uma boa pergunta, né? Porque as previsões, a continuar as emissões que temos hoje a gente emite cerca de 62 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa para a atmosfera a cada ano, e estas emissões, ao longo dos últimos 10 anos, aumentaram de 2 a 3% todos os anos. Então, basicamente, apesar do Acordo de Paris, apesar do esforço mundial de reduzir emissões, as emissões continuam aumentando. E as previsões dos modelos climáticos mostram que nós estamos caminhando com essa taxa de emissão a um aumento de temperatura médio do planeta da ordem de 3 graus Celsius. Isso significa que em áreas continentais como o Brasil, podemos ter um aumento de temperatura da ordem de 4 graus a 4 graus e meio. Isso na média, sem contar o aumento da frequência e da intensidade dos eventos climáticos extremos. O IPCC também prevê que um evento que ocorria no século passado, uma vez a cada 59 anos, atualmente ele está ocorrendo 39 vezes mais frequente e sendo 5 vezes mais intenso. Isto é mais ou menos o que nós estamos observando agora, né? Então, o sistema climático mudou, o clima do planeta já mudou e vai continuar mudando, e para a gente minimizar os danos futuros, é essencial que a gente reduza as emissões de gases de efeito estufa o máximo possível e o mais rápido possível. Sim, professor, mas questões, por exemplo, ligadas ao que afeta, que impacta aos humanos, por exemplo, saúde, doenças, geopolítica, que a gente vê já essas mudanças, as pessoas que mudam por causa do clima, e também na agricultura. Sim, olha, um dos setores que mais vai ser impactado é a agricultura, né? O que pode comprometer a nossa capacidade de produzir alimentos para 10 bilhões de pessoas em 2050. Já estamos observando no Brasil Central uma queda pronunciada da precipitação e já estamos observando quedas de safras agrícolas hoje. Isso com um aumento de temperatura muito mais modesto do que nós vamos ter ao longo das próximas décadas. E isto leva o Brasil a ter que repensar que futuro nós queremos para a nossa nação, porque um futuro onde a economia dependa tanto do agronegócio pode não ser viável para o nosso país. Além disso, nós temos 8.500 quilômetros de áreas costeiras que são vulneráveis ao aumento do nível do mar. O nível do mar, em média, já aumentou 26 centímetros e a previsão é que, ao longo deste século, em muitas regiões do globo, como na costa brasileira, o aumento do nível do mar pode chegar a 80 centímetros a 1 metro, o que pode comprometer muito das infraestruturas nossas em áreas costeiras. E, por último, como você falou, o impacto na saúde da população vai ser muito forte, porque, por exemplo, você imagina cidades como Cuiabá e Teresina, no Brasil, entre muitas outras, onde no verão
a gente observa temperaturas da ordem de 40 a 41 graus, quando observarmos nestas cidades temperaturas da ordem de 45 a 47 graus centígrados. E o Nordeste brasileiro é uma região que era semiárida e está se tornando uma região árida. Então, o Brasil tem que pensar como nação que destinação e o que nós vamos fazer para aliviar a vida de milhões de brasileiros que hoje vivem de uma maneira difícil numa região semiárida, mas que pode estar vivendo numa região onde a sobrevivência seja impossível dentro das próximas décadas. Então, isso são desafios enormes que o Brasil vai ter que enfrentar. Professor, aproveitando um pouco também o seu conhecimento sobre a Amazônia, essa questão da savanização da Amazônia, o que o senhor pode falar a respeito? Então, a Amazônia é um ecossistema particularmente sensível às mudanças climáticas. Isso porque as enzimas que controlam o funcionamento da fotossíntese na Amazônia já trabalham numa temperatura muito elevada, e um aumento de 3 a 4 graus adicional a essa temperatura elevada pode fazer com que essas enzimas deixem de funcionar na temperatura ótima que elas evoluíram ao longo dos últimos milhões de anos. Isto vai fazer com que a Amazônia comece a perder carbono para a atmosfera, e é sempre importante lembrar que a Amazônia é o maior reservatório de carbono de todos os ecossistemas terrestres. Ela armazena 120 bilhões de toneladas de carbono, que corresponde a 10 anos de toda a queima de combustíveis fósseis do planeta. E estudos recentes mostram que a Amazônia já começou a perder carbono para a atmosfera, e isto pode realimentar de maneira muito perigosa a já grave emergência climática que estamos passando atualmente. Então, todo cuidado é pouco com o meio ambiente, todo cuidado é pouco com a manutenção do clima do nosso planeta. Eu acredito que essa questão dos efeitos e riscos climáticos, né, está muito relacionado com a linha de pesquisa da professora Gabriela de Júlio. Então, eu vou passar a palavra para ela agora. Eu queria fazer uma pergunta, lembrando, inclusive, as suas aulas, né, em que você mostrava muito o lado social e humano relacionado ao risco climático e afastava, de certa forma, o discurso de que as catástrofes são naturais, propriamente ditas, né? E que, no fundo, elas possuem causas sociais. Então, eu queria que você nos explicasse, professora, como é que a gente aplica esse conceito que você explicava muito em sala de aula a essa tragédia vista no Rio Grande do Sul. Pois é, Silvia, acho que um cuidado que a gente tem que ter é com essa retórica que é sempre muito mobilizada por governantes, tomadores de decisão, especialmente em momentos de tragédia como esse que a gente vivencia no Sul, né, de que esses desastres eles são causados por questões naturais, ou seja, são catástrofes ou tragédias ou desastres naturais, né, essa naturalização do fenômeno, que como você bem colocou, e a gente discutia muito isso nas aulas, né, o desastre nada mais é do que um problema social que, na medida em que ele acontece, que ele deflagra, ele dá visibilidade para outros aspectos, outras questões, e, em particular, para as decisões políticas que foram sendo tomadas ao longo dos anos, ao longo das décadas, e que culminam, obviamente, num cenário de emergência climática, de eventos extremos cada vez mais recorrentes, frequentes, com graves impactos, não só aos ecossistemas, mas à saúde humana, ao bem-estar das populações. Então, é preciso que a gente problematize, né, o que é um desastre e pense sempre nessa combinação entre fatores ambientais, mas, em particular, né, com fatores sociais, políticos, que deflagram esses problemas e, quando eles se materializam, essa retórica é muito mobilizada pelos tomadores de decisão na perspectiva, inclusive, de retirar responsabilidades, né, ou de confundir a população sobre quem é responsável por aquela situação. Então, mas, por exemplo, a ocupação desordenada, aquela região toda da bacia hidrográfica, e isso estaria incluído nessa sua análise? Com certeza, quando a gente pensa nos desastres, né, o professor Paulo colocou muito bem quais são os impactos das mudanças climáticas e quais são as áreas mais
prioritárias que a gente deve olhar com mais atenção, em particular a região costeira, por conta do aumento do nível do mar, em particular territórios dentro da Amazônia, mas a gente pode também situar as cidades brasileiras como um todo, em particular os grandes centros urbanos e as próprias cidades de porte médio, né, como locais em que essa combinação entre a materialização dos eventos extremos climáticos, seja ondas de calor cada vez mais frequentes, chuvas intensas ou períodos mais longos de estiagem, combinados com um planejamento urbano desordenado, né, com uma segregação socioespacial muito forte, que é uma característica das nossas cidades, com a supressão, né, de cobertura vegetal, de infraestrutura verde, de parques, florestas urbanas, supressão da infraestrutura azul, né, córregos, rios, as iniquidades, as desigualdades sociais. Essa equação, esses elementos que performam essa equação, eles estão na base dessas tragédias anunciadas, né, que vêm acontecendo cada vez mais frequentemente no contexto brasileiro. Então, a gente precisa prestar muita atenção em todos esses elementos, né, que eles têm um peso bastante forte nessas tragédias. Sim, então, assim, o que a gente viu foi uma coisa extrema demais no Rio Grande do Sul, mas a gente tem percebido em outras cidades, né, muitas questões parecidas com o que a gente está falando, né, essa questão a natureza não está combinando com a ocupação antrópica e vice-versa. Então, de certa forma, você pode dizer que as cidades estão preparadas para os efeitos extremos previstos com as mudanças climáticas? Não, elas não estão preparadas. Os nossos estudos têm mostrado isso com bastante rigor, inclusive, né? Eu tenho trabalhado com a questão das cidades e mudanças climáticas nos últimos 10 anos, olhando desde como essa agenda de adaptação, ou seja, a capacidade que as cidades têm de fazer ajustes em diferentes setores, departamentos, nessa tentativa de, ao fazer esses ajustes, diminuir as condições de vulnerabilidade dos territórios, das populações. A gente tem observado que as cidades não só não estão preparadas para lidar com a ocorrência dos eventos extremos, como uma série de fatores que dificultam, na verdade, que essa agenda adaptativa esteja mais próxima, né? Isso não quer dizer que os governantes locais não estejam sensíveis à questão climática, né? O que a gente também observa ao longo desses anos todos estudando essa questão é que sim, os governantes, os tomadores de decisão, os atores institucionais governamentais, eles estão muito sensíveis porque eles percebem não só os riscos associados às mudanças climáticas, mas eles observam os efeitos disso na prática, né? O que esses eventos extremos trazem de problemas para as cidades, né? O que eles agravam ainda mais questões que são bastante difíceis no contexto das cidades brasileiras. O que a gente se pergunta, né, e o que a gente vem tentando entender, mapear, como explicar, então, essa lacuna entre a percepção, a sensibilização para o problema e a falta de ação, né? E aí a gente tem vários elementos que pesam muito nisso, né? Desde, por exemplo, um comprometimento, vontade política de médio e longo prazo mesmo, porque questões focadas em adaptação, elas demandam recursos econômicos, recursos tecnológicos, recursos humanos, demandam informação, mas elas demandam, sobretudo, vontade política de colocar isso em prática, porque os efeitos, né, dessas ações, eles não são mensurados em 1 ou 2 anos. Muitas vezes os efeitos, eles conseguem ser avaliados daqui 5, 10, 20 anos. Isso não cabe num período eleitoral, por exemplo. Então, comprometimento, vontade política com essa agenda climática é fundamental. E o que a gente observa por parte ainda das escolhas políticas é que as questões ambientais e climáticas nem sempre elas ganham prioridade na tomada de decisão. Elas podem ser reconhecidas como relevantes, né? Como eu disse, há uma sensibilidade para o problema, mas não são essas questões que vão puxar direcionamento em relação ao orçamento, que vão realmente puxar as ações e estratégias que vão ser colocadas em prática. Então, de fato, o que a gente observa no contexto das cidades brasileiras é que há uma série de entraves, de barreiras
para que as ações sejam efetivamente colocadas em prática. Acho que um outro ponto importante é que quando a gente fala de enfrentamento da emergência climática, né, que passa por essa discussão de adaptação, de capacidade adaptativa, de resiliência climática, é também importante a gente situar que não só os atores governamentais são importantes, mas também o setor privado é importante nessa E a discussão, nessa ação. sociedade. E a sociedade, né? Enquanto eleitores, cidadãos, a gente também precisa cobrar dos nossos governantes que as ações efetivamente sejam colocadas em prática. E o que a gente observa é que o setor privado ainda é bastante hostil, bastante alheio a essas discussões, e em particular no contexto das cidades, tem dois setores que são ainda muito resistentes a fazer qualquer tipo de mudança. A gente está falando do setor particularmente de transporte, e o próprio mercado imobiliário, né? Esses atores, eles têm um papel bastante importante nessa dificuldade de implementação de uma agenda adaptativa efetiva no contexto das cidades brasileiras. Se não me engano, esse estudo de vocês, que foi bem longo, chama-Se Adapta, né? Parece que vocês entraram numa segunda fase. Tem alguma coisa que sinaliza de que forma isso poderia ser mudado ou revertido de alguma maneira? Qual é o caminho que a gente pode começar a trilhar? Pois esse projeto, né, como eu disse, ele já tem aí mais ou menos uns 8 anos. Na primeira fase, a gente olhou muito mais as barreiras e os entraves que as cidades brasileiras tinham para avançar nessa agenda, né? E agora, nessa segunda fase, a gente vai numa perspectiva mais propositiva, né, de colocar quais são as possibilidades que as cidades podem explorar para, de fato, melhorar a sua capacidade adaptativa, a sua capacidade de resposta aos extremos climáticos. Uma perspectiva interessante que a gente vem explorando, não só no Se Adapta, mas em outros projetos que eu participo, inclusive no projeto Biotasíntese, são as soluções baseadas na natureza, ou seja, como que as cidades elas podem esverdejar, né, um pouco esse vocabulário que a gente usa, né, trilhando um percurso mais similar às contribuições da natureza. Então, por exemplo, como que as cidades podem investir em jardins de chuva para melhorar a retenção e fluxo de água, como as cidades podem investir em hortas urbanas, que também tem uma perspectiva de provisão de alimentos, em parques urbanos, além das soluções baseadas na natureza, que eu acho que é uma linha interessante para as cidades, é também como que as cidades podem melhorar os seus instrumentos que elas já têm, como os seus planos diretores, por exemplo, podem estar mais alinhados a toda essa informação científica que a gente tem produzido sobre eventos extremos climáticos, a ocorrência desses eventos extremos. Como é que a gente pode começar a repensar o modelo de cidade frente a esse cenário que o professor Artacho colocou muito bem, né? De que não só os eventos climáticos eles estão sendo cada vez mais presentes, recorrentes, mas as próprias projeções que se faziam em relação a aumento de temperatura, enfim, mais para o final desse século, elas têm sido bastante antecipadas. Aquilo que se colocava que se esperava para os últimos 30 anos do século XXI estão sendo colocadas agora. Então, há uma urgência de que as cidades, os governantes, né, se apropriem dessas informações, né, dessas informações e evidências científicas que estão sendo produzidas para repensar, inclusive, o próprio modelo de cidade, de urbanização, de onde se deve investir, como garantir melhor, por exemplo, mapeamentos de áreas de risco, que é algo que a maior parte das cidades brasileiras não tem, como instrumentalizar melhor as defesas civis das cidades para que, de fato, na ocorrência desses eventos e dessas consequências, né, haja um preparo melhor para lidar com as consequências, os efeitos, como garantir sistemas de saúde mais alinhados, inclusive, com a E realidade da coordenados emergência entre si climática. também, né? Exatamente, né? Quer dizer, são várias questões que estão sendo colocadas na mesa agora e que elas precisam urgentemente ser internalizadas por aqueles que tomam as decisões. Por isso que eu insisto muito nessa coisa do comprometimento e vontade política. Isso é fundamental se a gente quer garantir cidades mais preparadas para esse novo normal. Sim. Eu estava lendo algumas coisas sobre a bacia hidrográfica e sobre especificamente a questão da ocupação urbana lá, que aconteceu nos últimos anos de forma bastante desordenada. E aí eu lembrei um pouco dos impactos diretos nos corpos d'água.
né? A pergunta, acho que seria para os dois convidados, se vocês pudessem me falar, se vocês têm conhecimento sobre os estudos de assoreamento dos corpos d'água lá daquela bacia que teve esse problema agora no Rio Grande do Sul. O pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em particular o IPH, Institutos de Pesquisa Hidrológicas, é um dos melhores e maiores institutos sobre hidrologia do Brasil como um todo. Então, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem estudos de mais de 30, 50 anos sobre toda a dinâmica da região da Lagoa dos Patos, do Guaíba e de toda a região. E eles apontavam já esses estudos para alertas de que a vazão de toda aquela bacia hidrográfica era muito limitada e que poderia ocorrer eventos como o que nós estamos observando agora, se uma chuva muito intensa como o que ocorreu, efetivamente viesse a ocorrer como aconteceu. Então, o que a gente observa é que a ciência alertou, sim, de uma maneira muito clara os nossos governantes, mas faltou ação, tanto do ponto de vista da Prefeitura de Porto Alegre, quanto do ponto de vista das estratégias de mudança de uso do solo e preservação das regiões que poderiam ter diminuído o impacto dessas chuvas muito intensas que ocorreram. Então, o que nós temos que fazer é aprender a lição, seguir a ciência e não os interesses particulares de um ou outro político da região, e com isso a gente minimizar os danos na população. Muito bom, professor. É uma contribuição realmente essa questão política associada à ciência realmente é crucial, né, hoje em dia. E tem sido sempre, mas no Brasil isso parece que está muito longe ainda de andarem de mãos dadas. E agora, falando assim do ponto de vista de adaptação e mitigação, eu gostaria de, assim, sob o ponto de vista das linhas de pesquisas de vocês, para vocês comentarem o que seria necessário e urgente fazer agora para diminuir os impactos de tragédias dessa monta, como aconteceram lá no Rio Grande do Sul. A primeira coisa que nós temos que fazer é reduzir as emissões de gás de efeito estufa, que é a única coisa que pode diminuir o impacto futuro de eventos desse tipo. Para isso, o Brasil tem que, primeiro, zerar o desmatamento da Amazônia, como comprometido no Acordo de Paris pelo governo brasileiro, até 2030, e veja, 2030 está daqui a 6 anos. Então, a tarefa é enorme, nós temos que zerar o desmatamento da Amazônia até lá. E, além disso, temos que parar a exploração e o uso de combustíveis fósseis, que é a segunda grande componente das emissões brasileiras por gases de efeito estufa. Só que somente isso não basta, porque vivemos num planeta global e que só o Brasil fazer essa tarefa hercúlea vai ter muito pouco impacto na diminuição dos eventos futuros. Então, nós temos que lutar nos fóruns internacionais para que os demais países, os 196 países da ONU, tenham também que reduzir a queima de combustíveis fósseis e, com isso, permitir que a gente possa construir uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais resiliente às mudanças climáticas e uma sociedade onde a gente tenha um futuro minimamente sustentável. Isso do ponto de vista da mitigação. Do ponto de vista da adaptação, obviamente o clima já mudou e nós temos um trabalho enorme para se adaptar ao novo clima. Então, na minha cidade, por exemplo, em São Paulo, o que a gente observa é que os eventos extremos, chuvas de mais de 100 milímetros no mesmo dia, aumentaram o fator 4 dos últimos 50 anos até agora. Então, o que a gente observa é de que nós temos que redimensionar, por exemplo, toda a rede de drenagem da cidade de São Paulo, que foi desenhado na década de 50 do século passado, né? Isso não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa necessária se não quisermos
que a economia e um número muito grande de pessoas sejam fortemente atingidos com esses eventos climáticos extremos. Então, temos que nos adaptar ao clima que já mudou e vai continuar mudando na direção da intensificação desses eventos climáticos extremos. Acho que só complementando o que o Paulo falou, né? Eu acho que nós, enquanto eleitores e cidadãos, a gente tem um papel bastante importante também de pressionar os nossos governantes para que, de fato, as decisões postuladas, elas estejam muito mais alinhadas a esse cenário de emergência climática, esse contexto atual, né? De entender as mudanças climáticas como uma condição da atualidade. Eu acho que é super importante que a gente se coloque nessa causa de forma mais protagonista enquanto cidadãos, no sentido de eleitores. É fundamental que as cidades, de fato, elas possam avançar nessa agenda de adaptação. Eu estava me lembrando, né, nesse estudo que a gente tem feito sobre a aplicação de um índice de adaptação urbana no contexto das cidades brasileiras, e com base nos dados de 2020 que a gente tem acesso, o despreparo dos municípios é enorme, né? A gente está falando de 1 em cada 3 municípios, por exemplo, que tem um plano municipal de habitação. O que significa isso na prática? É que a maior parte dos municípios sequer, né, está considerando na sua agenda de ações, de propostas, né, a questão de déficit habitacional, de ocupações em área irregular, não sequer tem um conhecimento, na verdade, sobre como o problema da habitação, a gente estava falando bastante de planejamento urbano, está diretamente associado também aos impactos dos extremos climáticos, né? Ainda nesses dados que a gente levantou, né, 13% das cidades brasileiras declararam lá em 2020 que tinham um plano de redução de risco, ou seja, a maior parte das cidades brasileiras sequer está fazendo mapeamentos de áreas de risco. Né? Nesse levantamento, 7% das cidades falaram que tinham um plano, uma política, um instrumento de ação climática, seja para lidar com esforços de mitigação ou de adaptação, o que mostra para a gente que essa discussão não está posta na agenda. Para além desses dados, que eu acho que eles são bastante graves e que revelam, então, esse despreparo, né? A gente também precisa considerar, como eu tinha mencionado, né, que na revisão dos planos diretores, essas informações científicas, climáticas, que estão sendo produzidas, né, pela nossa comunidade científica, elas sejam consideradas, internalizadas, que a gente tenha uma fiscalização mais eficiente dos instrumentos, das normas, né, dos regulamentos vigentes, que esse é um outro enorme problema no caso das cidades, né, que as cidades possam, inclusive, pensar de forma mais estratégica e intersetorial, né, as suas ações. Muitas vezes, as decisões tomadas, por exemplo, nas secretarias de meio ambiente, elas estão muito desconectadas com o que está sendo discutido na Secretaria de Desenvolvimento Urbano ou de Habitação. E essas questões, elas precisam ser trabalhadas de forma mais integrada, intersetorial. Esse é um outro enorme desafio que a gente tem. E acho que, fundamentalmente, as cidades elas precisam rever os seus modelos, né? O Paulo mencionou essa necessidade de rever a drenagem urbana no contexto das cidades de São Paulo, certamente, mas a gente tem outros elementos, outras ações também urgentes nesse sentido, né? Então, acho que fica aqui um chamamento mesmo para que as nossas cidades, os nossos governantes, né, de fato, prestem mais atenção, internalizem essas informações que a gente está produzindo para a gente não repetir tragédias como essa no Rio Grande do Sul ou outras tantas, né, que recorrentemente estão acontecendo. Eu queria saber, assim, as partes do Brasil, do ponto de vista de vocês, né, dessa questão que você está falando mais do social, o professor mais do clima, que o professor já citou, inclusive, o litoral, mas quais partes ou quais cidades estariam em maior risco dentro dessas duas perspectivas, ligadas, mas diferentes de vocês dois, né? Quais cidades ou quais partes do Brasil estariam em maiores riscos, e quais medidas poderiam ser tomadas? Eu andei vendo muito assim na internet, as cidades que vão daqui a alguns anos afundar, sabe essas coisas que aparecem em rede social? Então vamos desmistificar um pouquinho essas questões, o que que é verdade, o que que é mentira.
Do ponto de vista climático, óbvio que as cidades costeiras, e Paulo pode dar muito mais informações do que eu, elas estão muito mais sujeitas, né, aos impactos dos eventos extremos, porque além de ondas de calor, de aumento de precipitação, de chuvas mais intensas, elas também estão sujeitas aos riscos relacionados à elevação do nível do mar. Mas eu diria que no contexto brasileiro como um todo, se a gente olha esses dados socioeconômicos e combina esses dados com as projeções climáticas, com os dados climáticos que a gente tem, o Brasil como um todo está numa situação preocupante, né? No sentido de que as cidades elas continuam pouco ativas, né? Ou internalizando muito pouco essas questões nas suas decisões, ainda que, como eu disse, haja maior sensibilização por parte dos governantes, né? Haja uma discussão hoje, né, em várias cidades, em vários municípios brasileiros, de que precisa avançar num plano de ação climática, por exemplo, né? Efetivamente, da teoria para a prática, a gente vê ainda poucas ações concretas. Então, eu diria que a atenção tem que ser dada, nesse momento, aos mais de 5.000 municípios que a gente tem no Brasil como um todo. A questão é grave. E o senhor, professor, o que o senhor me diz? Continuando, eu concordo 100% com o que a Gabriela colocou, e eu acho que nós temos uma distância enorme entre as políticas públicas e as necessidades da população como um todo, né? Então, o que a gente observa, por exemplo, veja no ano passado, com a seca da Amazônia, onde o Exército foi obrigado, inclusive, a jogar de helicóptero, né, água potável para a população isolada, que estavam isoladas, sem água, no meio da floresta amazônica. Era um cenário inimaginável, digamos, há 10, 15, 20 anos atrás, mas que hoje é realidade, né? E as nossas cidades em particular, quer dizer, nunca podemos esquecer que o Brasil é um país urbano, né? 84% da população vive em áreas urbanas, a sua grande maioria basicamente não tem nenhum plano de contingência para lidar com não só os eventos climáticos extremos, mas para lidar com a questão da mudança climática e da redução necessária de emissões de gás de efeito estufa. Vamos pegar o setor de transporte, por exemplo, onde em São Paulo nós temos basicamente 8 milhões de automóveis e ônibus andando nas ruas, basicamente queimando combustíveis fósseis e agravando o efeito estufa. Temos alternativas a essa solução? Sim. Temos veículos híbridos, veículos movidos a biocombustíveis, veículos elétricos, mas o que se vê é a falta de políticas públicas que, na verdade, possam vir no interesse da população, ao invés do interesse dos donos das frotas de ônibus. Então, isso não ocorre só em São Paulo, certamente, né? Mas essa, por exemplo, é uma realidade muito importante do distanciamento dos nossos políticos em geral, das necessidades da população, que estão ficando cada vez mais presentes, né? Como a gente viu no Rio Grande do Sul. Quer dizer, nada justifica você, por exemplo, não ter uma defesa civil atuante, com pessoal treinado, bem equipado, para lidar com situações como essa. Afinal, o Brasil é a 8ª maior economia do nosso planeta, né? E o que a gente viu foi improvisos o tempo inteiro. Quem estava atuando eram voluntários, né? Muito pouco treinados, voluntários que às vezes não sabiam sequer nadar e só podiam contar com a sua boa vontade, né? Isso não pode ocorrer de novo, né? Isso nós temos que reforçar em muito as defesas civis dos municípios, dos nossos estados, e todos coordenados com a Defesa Civil Nacional, com o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Mudanças Climáticas e Desastres Naturais, e com isso a gente proteger a nossa população de perder tudo, como milhares de pessoas perderam nessas enchentes do Rio de Janeiro, nas enchentes na Bahia no ano passado, em Minas Gerais, escorregamentos de terra em Petrópolis, escorregamentos de terra em São Sebastião e assim por diante. Então, basicamente, a gente precisou urgente de termos governantes que atuem na direção da proteção da população e não dos recursos financeiros de alguns poucos.
É realmente lamentável. Eu queria saber se vocês, assim, para finalizar, gostariam de acrescentar alguma coisa que não foi perguntado aqui. Acho que não. Fazer comentários finais, agradecimentos. Bom, da minha parte, eu quero agradecer a todos os colegas com quem eu tenho trabalhado nesses últimos anos, né? Essas pesquisas, esses dados, essas reflexões que eu trago aqui, elas não são só minhas, né? Elas são produto de um coletivo, né? E eu acho que esse é uma perspectiva importante, reconhecer também a importância do financiamento público para a pesquisa, né? Esses projetos que eu citei, eles são financiados pelo CNPq, pela FAPESP, e acho que isso é bem importante, né? A gente garantir a continuidade de financiamento para as nossas pesquisas, a gente tem muito ainda a avançar na produção de conhecimento, e garantir também que o conhecimento gerado seja mais usado, né, mobilizado por aqueles que estão na ponta tomando as decisões. E agradecer esse espaço também, Silvia, você, ao Paulo Artacho, meu colega na USP, por a gente poder, na verdade, também socializar, divulgar essas informações para um público mais amplo. Obrigada, professora. E eu acho, gente, que o Brasil deve aprender, né, com os eventos que tivemos no Rio Grande do Sul e efetivamente mude a sua rota de desenvolvimento, mude a sua rota de como, basicamente, os interesses da população são levados em conta, inclusive nesses eventos climáticos extremos. Então, nós com certeza teremos novos episódios similares ao Rio Grande do Sul, só não sabemos quando e nem aonde, né? Então, é obrigação da sociedade aprender com a experiência onde erramos, corrigir os seus erros, para que no próximo Rio Grande do Sul a gente efetivamente esteja melhor preparado para proteger a população desses eventos climáticos extremos que trazem tantos prejuízos para a população, como a gente viu nos vídeos, nos programas de televisão e assim por diante. Então, é obrigação nossa, como cidadão brasileiro, contribuir para que eventos desse tipo não se repitam, ou se repetirem, para que a gente esteja melhor preparado para lidar com esses eventos climáticos extremos. E agradeço também a oportunidade de poder falar aqui para um público mais amplo. Professor, muito obrigada. Professor Paulo Artacho, professora Gabriela de Júlio, falando aqui nesse episódio sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Foi um prazer e uma honra ter vocês aqui. E eu agradeço também muito pela nossa audiência qualificada. Se você gostou, compartilhe os nossos episódios. A Faculdade de Saúde Pública está no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Saiba o que rola na faculdade também pelo nosso site. É o www.fsp.usp.br. Até o nosso próximo episódio. Tchau!